Todos os anos, aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem por doenças relacionadas ao tabaco. E a previsão é que, através desse padrão de consumo, em 2020 serão 10 milhões de mortes ao ano. O tabagismo é o principal fator etiológico das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, sendo uma delas o efizema pulmonar, que é uma doença evitável e sem cura. A fisioterapeuta respiratória Ingrid Bolina explica a patologia e o papel da fisioterapia respiratória na doença. Antes da gente começar falando sobre o que é a patologia doença enfisema pulmonar, a gente tem que lembrar que o sistema respiratório ele é dividido em zona condutora e zona respiratória. A zona condutora é aquela que conduz o ar. Ela vai de nariz, boca até bronquíolo terminal. E quando nós falamos em zona respiratória, nós estamos falando de bronquíolo respiratório, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, ou seja, é a região onde ocorre a hematose ou a troca gasosa, oxigênio e CO2. O enfisema pulmonar, ele vai comprometer principalmente essa zona respiratória. O paciente, ele inspira o ar, mas quando ele vai expirar, existe um fechamento precoce dos bronquíolos terminais, de forma que esse paciente não consegue expirar todo o ar, ficando parte do ar acumulado na zona respiratória. E isso é um processo progressivo. Qual que é o principal fator causal do enfisema pulmonar? É o cigarro. Tanto o fumante ativo, aquele que fuma, quanto o fumante passivo, ou seja, aquela pessoa que convive com o fumante e recebe todas aquelas substâncias tóxicas. Um paciente com enfisema pulmonar, os alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa, se distende tanto que começa a comprimir os capilares. Comprimindo os capilares, eu vou alterar toda a troca gasosa, de forma que o nosso paciente ele vai ter uma baixa oxigenação, o que limita muito a atividade física desse paciente. É um paciente que vive cansado, nós chamamos isso de dispneia, e é aquele paciente que não quer fazer nenhuma atividade. E além disso, esse paciente ele vai ter acúmulo de CO2 no organismo, porque ele não consegue eliminar esse CO2. Um paciente com enfisema pulmonar, à medida que o pulmão ele vai sendo insuflado, porque o ar não sai todo, a musculatura diafragmática, que é a principal musculatura da inspiração, ela é comprometida. Além disso, a musculatura expiratória. Então, a fisioterapia respiratória ela tem um papel importante de levar, tentar melhorar essa musculatura respiratória novamente, tirar esse paciente do descondicionamento, levar esse paciente novamente à vida social e melhorar, assim, a troca gasosa e reduzir a insuflação pulmonar. O enfisema pulmonar, ele é evitável. Evitável por quê? A partir do momento que você não fuma, você não vai ter a doença. E ela é tratável. Tratável por quê? Porque eu consigo tratar o médico com os medicamentos, nós com a melhora da parte pulmonar, a psicologia trata a depressão e as demais áreas também são bem-vindas nesse tratamento. Só que o enfisema pulmonar não é curável. Um paciente que tem enfisema pulmonar, ele sempre vai ter, eu não consigo curar esse paciente. Então está aí a dica, não fumar é o principal modo de prevenção da doença pulmonar obstrutiva crônica. O Sr. Newton, aposentado de 76 anos, começou a fumar aos 10 anos de idade e parou há cerca de 1 ano. No início eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Fumava 2 maços de cigarro por dia, depois fui diminuindo, sabe? Fui até no fim eu estava fumando 2 cigarros, 3 cigarros. E o médico me perguntava, sabe? Sr. Nilson, o senhor estava fumando? Eu falei assim, não, eu menti para ele, sabe? Como eu estava fumando, usando o remédio estava indo de nada. Começou a me dar farda diária, sabe? Aqui começou a me dar farda diária, sabe? Quando começava a passar mal, meu rapaz me pegava no braço aí, sabe? Me levava para o hospital, eu ficava em casa, porque dia 13, agora fez 1 mês que eu saí do hospital. Vai melhorando, que
Desde o dia que eu vim do hospital, eu tô fora do oxigênio, não estou usando oxigênio, não. Eu trago oxigênio no carro, como disse, para prevenir que se por acaso sentir mal e tá com a gente aí, sabe? Mas em casa mesmo eu tenho um aparelho que é ligado e não estou usando ele, não. É só que é bobo que põe ele na boca, porque tá sabendo que tá caçando doença com a mão, sabe? Porque se a pessoa souber o que o cigarro é, ele até corre dele, sabe? Inclusive o médico falou comigo, só se você andando na rua, no lugar só vê um toco de cigarro, você corta a volta deles. Hoje você vê as crianças saem da escola, tá comprando cigarro picado, tá fumando, sabe? Eles estão sabendo o que estão caçando, um sacrifício para a vida deles, sabe? Está caçando doença com a mão. A senhora Arlete, aposentada de 79 anos, conta como desenvolveu o enfisema pulmonar. Não, nunca. Como fumante passivo. Meu marido fumava muito e eu que fiquei doente. Falta de ar e canseira. Ela se manifestou assim, eu quase não tenho tosse, muito difícil, nem chiado. Eu acho que é mais condição de fazer subidas, cansar, mas cansar bem menos. Falta de ar eu não tenho mais. Tenho canseira. A canseira, depois eu sento, sigo o que a menina fala aqui, respirar e soltar pela boca e volto ao normal. É a pior coisa do mundo, gente. Meu marido perdeu uma perna por causa de cigarro. Um homem que nunca teve nada. Fez 84 anos. São 12 anos que ele perdeu a perna. Gangrenou o pé dele e ele era praticamente um atleta. Quase que eu perdi a vida, porque foi muito pior, né? Exatamente. Porque o dele passou e o meu continua. A fisioterapeuta Júlia Dias explica quais as consequências do cigarro no neonatal. São várias complicações, porque na verdade o cigarro possui várias substâncias. A substância que é mais falada, mais comum, é a nicotina. E aí, para começar, assim, o efeito mais conhecido da nicotina é a insuficiência útero-placentária. O que é isso? São as vasoconstrições que ocorrem nos vasos do útero e da placenta. Só da gente pensar nessa vasoconstrição, a gente já imagina a diminuição do suporte sanguíneo para o feto. Então, esse feto ele vai ter um menor desenvolvimento, tanto em relação ao seu crescimento quanto ao ganho de peso. E pensando no feto, a gente também tem a diminuição do desenvolvimento dos órgãos. Então, são crianças que vão ter um desenvolvimento menor de toda a parte cerebral, pulmão, né, do coração. Além da nicotina, hoje sabe-se que o monóxido de carbono, que é liberado também com o fumo, ele é tóxico para algumas regiões do corpo, principalmente a parte cerebral. Por causa da diminuição do desenvolvimento pulmonar nesse período fetal, essa criança, depois que ela nasce, ela vai ter um pulmão com menor tamanho, vai ter diminuição do desenvolvimento dos alvéolos, né, dos bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios. Então, são crianças que têm uma tendência a ter uma consequência de problemas respiratórios na infância ou até na vida adulta. As mães dessas crianças, o cigarro também ele causa diminuição do sistema imune. Então, são mães que durante a gestação são mais propensas a ter infecções. Essas infecções podem afetar o feto, causando algum tipo de malformação também, e podem causar um aborto espontâneo também. Então, são mães que têm um índice maior de aborto por causa da maior chance de infecção que elas têm. Então, esses são os principais efeitos, assim, que hoje é conhecido com o cigarro na gravidez.